Meu nome é Carlos e vou compartilhar com vocês uma história que me foi contada por minha mãe, a quem chamarei de Maria Eugênia. Tudo aconteceu no decorrer da década de 60, período em que uma sequência de eventos estranhos se abateu sobre uma moça chamada Isabel. A moça era uma amiga íntima e colega de trabalho de minha mãe, que foi sua confidente e também uma testemunha do desenrolar de todos os acontecimentos que vocês conhecerão em breve. Na década de 1960, minha mãe trabalhava como secretária executiva em um órgão público do governo federal, localizado no estado do Rio de Janeiro. Durante esse período, ela compartilhava o ambiente de trabalho com Isabel, uma jovem muito bonita que ocupava o mesmo cargo que ela. As duas trabalhavam em mesas dispostas na antessala do gabinete de um dos diretores daquela repartição pública, o qual elas assessoravam diretamente. Minha mãe e Isabel compartilhavam uma parceria de trabalho que já durava cerca de 3 anos, e essa relação já transcendia os limites profissionais, transformando-se em uma amizade profunda. Apesar da diferença de idade, com Isabel contando com aproximadamente 26 anos e minha mãe 31, as duas se tornaram confidentes e grandes amigas, proximidade proporcionada pelo fato das duas possuírem muitos traços de personalidade em comum e pelo fato das duas estarem juntas na maior parte de seus dias. Aquela bela jovem de 26 anos já acumulava uma história de vida repleta de conquistas e superações. Originária de uma situação social desfavorável, ela já havia alcançado independência financeira e até mesmo já morava sozinha, uma situação considerada incomum na época para uma mulher solteira. Ela havia nascido na Bahia e um dia tomou a decisão de buscar melhores oportunidades de estudo e trabalho logo que concluiu o ensino médio, que à época era chamado de ensino secundário. Optou então por mudar-se para o Rio de Janeiro, onde passou a residir com uma tia. Escolha que foi respaldada pelos seus pais, que almejavam para sua filha perspectivas de vida melhores das que tiveram. Num período relativamente curto, a moça realizou muitos dos sonhos que tinha quando deixou sua cidade natal. Conseguiu um emprego estável e que lhe permitia auxiliar seus pais financeiramente. Frequentava uma faculdade e estava noiva há alguns meses, com planos de se casar no início do ano seguinte. Ela passava por um momento notavelmente feliz, desfrutando de uma situação financeira confortável e uma vida pessoal estável, algo que jamais poderia imaginar quando, aos 18 anos, deixou seu estado e seus pais para morar com sua tia. No local de trabalho, as duas tinham jornadas de trabalho distintas. Minha mãe chegava mais cedo, às 8 horas, encerrando seu expediente no final da tarde, enquanto sua amiga chegava às 10 horas e ali permanecia até o início da noite. Em um dia aparentemente comum de trabalho pela manhã, minha mãe estava em sua mesa quando Isabel chegou, pontual como sempre, às 10 horas, e sutilmente se aproximou de minha mãe dizendo, em voz baixa, que precisava lhe contar algo que havia lhe acontecido durante a noite. Compartilhou, então, que tivera um sonho peculiar na noite anterior, onde um homem completamente desconhecido aparecia em seu quarto, de pé e em frente à sua cama, e comunicava-se telepaticamente com ela, pois não mexia sua boca. No sonho, o homem lhe disse que ela tinha sido escolhida por ele para ser sua esposa, fundamentando essa decisão em uma conexão que os dois já possuíam, porém, sem explicar que ligação era essa. Disse não pertencer ao planeta em que vivíamos, o qual chamávamos de Terra, mas sim que era o filho de um planeta que ainda não conhecíamos, o qual ficava localizado em uma galáxia vizinha bastante próxima. Isabel também disse que o homem lhe transmitiu algumas outras informações, como o nome da galáxia e do planeta em que vivia, mas que ela já não se recordava dos nomes que ele havia pronunciado. Falou ter ficado apreensiva quando o homem lhe disse que em um momento oportuno retornaria à Terra para levá-la com ele para seu mundo,
onde ela passaria a viver com ele, deixando para trás tudo e todos que pertenciam à sua atual realidade. Após dizer tudo aquilo, o homem simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Conforme relatado por minha mãe, sua amiga demonstrou ter ficado bastante impressionada com aquele sonho, descrevendo-o como um sonho extraordinariamente real e vívido. Ela afirmava que também havia experimentado uma conexão intensa com o homem do sonho, apesar de sua fisionomia ser completamente desconhecida para ela. Minha mãe me disse recordar ter achado aquele relato de sua amiga bastante peculiar. Contudo, inicialmente não atribuiu grande importância à confissão, pois sabia que todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, experimentariam sonhos incomuns. Minha mãe e sua amiga nunca imaginariam que após aquele dia eventos estranhos começariam a acontecer, até que naquela mesma semana, Isabel chegou ao trabalho visivelmente abatida e triste. Mamãe a questionou sobre o motivo de tal aparência. Então a jovem compartilhou que seu noivo havia terminado o relacionamento, que tinham há mais de 2 anos, e consequentemente também o noivado, sem lhe fornecer qualquer justificativa ou explicação. E o pior é que tudo havia sido dito a ela por telefone. Isabel demonstrava-se perplexa diante da atitude de seu agora ex-noivo, pois aparentemente eles desfrutavam de um sentimento de felicidade mútua e sempre faziam muitos planos para além do casamento, como filhos e onde morariam. Ela dizia nunca ter percebido quaisquer indícios de dúvidas por parte do seu noivo em relação à decisão de se casarem, destacando ainda que a iniciativa para o noivado tinha partido dele. Alguns dias após a separação, Isabel confidenciou à minha mãe que havia procurado seu ex-noivo no apartamento onde morava, na esperança de obter, no mínimo, uma justificativa para a repentina decisão de se separarem. No entanto, ao chegar no edifício onde ele residia, foi informada pelo porteiro que o homem havia se mudado repentinamente, sem fornecer a qualquer pessoa dali qualquer indicação de seu novo endereço. A separação, da maneira como ocorreu, ocasionou um impacto significativo na vida da moça, que evidenciava todos os dias estar atravessando um período de tristeza, sentimento que somente começou a se curar após o decorrer de alguns meses. Além dos estragos ocasionados pelo término do noivado, a autoestima da jovem seria ainda mais abalada, pois ela começou a enfrentar dificuldades em estabelecer novos relacionamentos. Em todas as ocasiões em que conhecia alguém e começava a nutrir expectativas sobre o início de um vínculo afetivo, a pessoa simplesmente desaparecia de sua vida sem deixar quaisquer explicações. Minha mãe mencionou ter perdido as contas de quantas vezes sua amiga compartilhou a experiência de marcar um segundo encontro com alguém e a pessoa simplesmente desaparecer de sua vida, como se nunca tivesse existido. Certa vez, Isabel expressou à minha mãe que achava bastante estranho toda aquela situação ter se iniciado logo após ela ter tido aquele sonho peculiar. Disse desconfiar que o homem daquele sonho tivesse alguma ligação com o sumiço de seus pretendentes, talvez por ele entender que Isabel seria dele ou algo assim. Contudo, minha mãe disse à jovem não ser uma atitude racional associar aqueles acontecimentos ao sonho que tivera, na tentativa de tranquilizá-la, embora secretamente, também tivesse feito a mesma conexão do sonho aos acontecimentos estranhos pelos quais a jovem estava passando. Mamãe me disse que também experimentava uma profunda tristeza ao testemunhar todos aqueles eventos que se desenrolavam na vida pessoal da moça, já que ela era uma pessoa notavelmente doce, amável e querida, e demonstrava-se visivelmente abatida, quase todos os dias, por não conseguir compreender aquela série de acontecimentos desconcertantes. Apesar de alcançar o sucesso em diversas áreas de sua vida, a jovem carregava consigo um sentimento de infelicidade,
convencida de que algo deveria estar errado com si própria. Esse desencanto pessoal era alimentado pela repetição de padrões em seus relacionamentos, onde todos os seus pretendentes pareciam genuinamente interessados inicialmente, apenas para misteriosamente desaparecerem depois de algumas conversas. Por cerca de 4 anos, minha mãe testemunhou de perto a angústia vivida por sua amiga, até que em um certo momento desse período, Isabel tomou a decisão de relegar sua vida pessoal a um segundo plano, direcionando quase que integralmente sua atenção ao trabalho. Essa mudança de prioridades dava a impressão de que a jovem havia se conformado com sua situação, e a partir dali, um semblante triste tornou-se uma característica permanente no rosto da moça. Um dia, surpreendentemente, em uma cena que minha mãe disse ter se assemelhado bastante à primeira vez, Isabel chegou ao trabalho de forma pontual e compartilhou com minha mãe ter tido outro sonho bastante semelhante ao ocorrido há cerca de 4 anos antes. No entanto, desta vez o mesmo homem do sonho anterior lhe apareceu, pedindo para que ela se preparasse, pois, como ele havia prometido, o momento em que ele a levaria consigo estava chegando. Isabel demonstrou ter ficado ainda mais abalada com aquele acontecimento, pois desta vez ela afirmou que no momento em que o homem desapareceu diante de seus olhos, ela achou que realmente estivesse acordada, pois percebeu que estava sentada em sua cama e ainda olhava fixamente para o ponto do quarto de onde aquele homem havia desaparecido. A partir daquela revelação, minha mãe disse ter observado uma mudança significativa no semblante da moça. Surpreendentemente, ela parecia genuinamente feliz, sentimento que não demonstrava com tamanha intensidade há alguns anos. À medida em que os dias transcorriam, Isabel exibia um estado cada vez mais impressionante de bem-estar e felicidade. Era como se ela estivesse contagiada por uma empolgação antecipatória, sugerindo a possibilidade de que seu subconsciente ansiava pelo retorno daquele homem do sonho. Os dias foram passando, e a jovem continuava demonstrando um estado de espírito de entusiasmo, até que num certo dia não chegou em seu horário habitual de trabalho. Minha mãe relatou que começou a ficar preocupada, pois Isabel tinha o hábito de antecipadamente informar qualquer intercorrência que a motivasse a se ausentar ou a chegar mais tarde. Tentou então contato com a jovem por seu número de telefone fixo, o qual tocou de forma contínua, até o momento em que a ligação caiu. O expediente daquele dia encerrou-se sem qualquer sinal de Isabel. A manhã do dia seguinte havia chegado, e mamãe aguardava ansiosa e preocupada pela chegada de Isabel. Entretanto, à medida em que as horas iam passando e ultrapassaram o meio-dia, a ausência de qualquer sinal de vida da moça intensificou suas preocupações, momento em que já sentia um aperto em seu peito, ocasionado pelo mistério em torno do paradeiro de sua amiga. Diante da falta de notícias, minha mãe se lembrou que possuía o número de telefone da tia de Isabel como um contato para emergências. Ao ligar para a mulher, esta informou que não tinha conhecimento do paradeiro de sua sobrinha. No entanto, comprometeu-se a ir até o apartamento dela e retornar com notícias, já que possuía uma cópia das chaves do apartamento de sua sobrinha. A incerteza sobre o que poderia ter acontecido tornava a espera por notícias ainda mais angustiante para minha mãe. A partir deste ponto, os eventos que se desdobrariam deixariam todos próximos a Isabel completamente chocados e intrigados pelo resto de suas vidas. Em resposta, sua tia informou que foi até o apartamento da sobrinha, mas não a encontrou lá. Surpreendentemente, todas as coisas estavam em seus lugares, com exceção da cama de Isabel, que estava desarrumada. O mistério em torno do desaparecimento de Isabel começava a se aprofundar, adicionando uma camada de perplexidade aos acontecimentos. A partir daquele dia,
Tudo se desenrolou conforme a maioria de vocês já podem imaginar. A tia de Isabel dirigiu-se à polícia para registrar o desaparecimento. Os pais dela vieram da Bahia para acompanhar o andamento das investigações e até mesmo algumas pessoas do trabalho, incluindo minha mãe, foram ouvidas pela polícia. As autoridades, por meio de suas investigações, buscavam desvendar o mistério e determinar o paradeiro de Isabel, enquanto a angústia e a preocupação pairavam sobre todos aqueles que eram próximos de Isabel. Os dias foram passando, que se transformaram em meses e depois anos, sem que qualquer vestígio de Isabel fosse encontrado. Com o passar do tempo, o inquérito sobre o desaparecimento foi arquivado e a polícia encerrou as investigações. A família de Isabel recebeu como resposta da polícia a informação de que não haviam pistas ou informações conclusivas sobre o paradeiro dela. A ausência de um desfecho ampliou ainda mais o mistério em torno do desaparecimento da jovem moça, deixando todos os envolvidos com um sentimento de impotência diante do desconhecido. O fato é que Isabel desapareceu e nunca mais retornou. Nenhum vestígio sequer do seu paradeiro foi encontrado. Com o tempo, minha mãe mudou de emprego, se mudou para Brasília e posteriormente se aposentou. Atualmente, minha mãe possui 92 anos e, apesar de um estado de saúde bastante debilitado, ainda mantém uma mente sã. Inclusive, me disse recentemente manter a esperança de que algo sobre o paradeiro de Isabel um dia ainda seja descoberto. Infelizmente, se por um acaso isso um dia acontecer, seria improvável que minha mãe ficasse sabendo, considerando que os parentes mais próximos de Isabel, como seus pais e sua tia, provavelmente já devem ter falecido. Mamãe, além de não possuir mais qualquer contato com pessoas daquela época, devido ao avançar de sua idade, talvez já nem esteja mais entre nós, na improvável hipótese de que novas notícias sobre o caso apareçam. Certa vez, minha mãe compartilhou comigo que já tinha considerado a possibilidade de que os sonhos de Isabel fossem reais. Ela ponderou a ideia de que Isabel pudesse estar bem em algum lugar distante daqui, vivendo a vida que sempre sonhou, depois de ter sido realmente levada por aquele homem que aparecia em seus sonhos. Se isso fosse verdade, provavelmente Isabel carregava em suas costas o peso de não poder entrar em contato com seus familiares e amigos para poder lhes dizer que estava bem, mas em contrapartida, essa perspectiva proporcionava à minha mãe algum conforto, pois se fosse verdade, sua amiga finalmente estaria vivendo feliz, assim como estava nos últimos dias que antecederam seu desaparecimento. Minha mãe, uma vez, me disse nunca ter falado com a polícia ou com os familiares de sua amiga sobre os sonhos que haviam sido a ela confidenciados por Isabel. Para ela, naquele momento, uma eventual ligação entre os sonhos e o desaparecimento pareceu algo tão irreal que ela preferiu omitir aquela informação. Na minha opinião, este é um mistério para o qual nunca teremos resposta, pois com o passar do tempo, todas as pessoas que sabem desta história e ainda conhecem a verdadeira identidade de Isabel deixarão de existir neste mundo.